E aí, pessoal, começando mais um podcast e hoje a gente está fazendo de um jeito diferente. Normalmente você tem conhecido como é o pessoal que trabalha internamente aqui na Help Móvel, mas também é um podcast de saúde. A gente quer dar dicas para vocês, quer que vocês também vejam o nosso conteúdo, né, para a própria vida, para aplicar nas suas coisas. Então hoje a gente trouxe um assunto de muito interesse com uma convidada muito especial, que é a Carol Greck. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, o espaço aqui é seu. Como Obrigada. eu sempre falo, pessoal, é bate-papo. Sim. Né? Até brinquei ontem com a Alessandra aqui, ó. A gente tá aqui numa... Antes fosse, né? Numa mesinha de praia. Tomando um drinkzinho legal. Aqui, ó, meu drinkzinho já tá aqui, ó. Minha aguinha, tá aí o drink. Tá, tá meio transparente esse drink. Então vamos bater um papo sobre nutrição. Com certeza. Né? Ô Carol, a primeira, eu gosto de conhecer também o pessoal que vem, então eu queria saber com você. Quando que você se interessou por esse tema, pela nutrição? Bom, então vamos lá, falar um pouquinho, né, da Carol nutricionista. Eu, antes de ser nutricionista, Edinho, eu era educadora física. Sim. Então, eu fiz educação física, iniciei aí em 2009. Depois disso, eu comecei a praticar, a viver, né, a vivenciar esse mundo aí do esporte. E foi aí que me introduziram no fisiculturismo. Ah, legal. E aí, dentro do fisiculturismo, eu vi uma necessidade muito grande de me aprofundar na nutrição, porque a gente vê aí, não é saudável. Né? Vamos confessar que esse esporte, infelizmente, né, tem o seu lado negativo. E foi aí que eu me interessei pela nutrição. Mas você era que categoria? Você ia lá disputar com o Ramon Dias, com o Brandão? Como que é? Eu era uma categoria inferior, né? Na verdade, eu iniciei na Body Fitness, né? Que era... a gente tem toda uma coreografia, o fitness coreográfico. Então, era uma categoria mais feminina, a gente tinha aí uma prática, uma apresentação de... como se fosse uma ginástica rítmica. Sim. Tem a exposição, né, as posições compulsórias que você faz no palco para se apresentar, mas o foco principal era a apresentação. A beleza toda, né? Isso, contexto. Mas não que eu ficasse grande aí, que nem a rapaziada, não. Então para essa área, digamos, da saúde, a tua porta de entrada, então, foi ser atleta. Foi ser atleta, que foi quando eu vi a necessidade, porque o que aconteceu, Edinho? Eu tive certos... problemas dentro da alimentação, porque a gente se priva muito, Sim. A gente acaba seletivando muito por conta, né, da própria profissão, que é o fisiculturismo, sim, que sim. Muita gente acaba sendo profissionais, né, do fisiculturismo, e eu acabei me dedicando muito a esse tempo aí, né, eu era... a profissional, Sim. né, da educação física, mas eu uni muito o fisiculturismo nessa vida aí, né, de personal. Só que acabou desenvolvendo alguns problemas, como, por exemplo, a própria compulsão alimentar. Você chegou a ter... Eu cheguei a ter compulsão. Porque sempre tem que estar muito seca, né? Muito... Exatamente. Na minha primeira competição, Edinho, eu cheguei a 5% de gordura. Nossa. Assim, não é nada. Basicamente é como estou hoje, tá, gente? Se alguém tem dúvida de como tá? Muito pouco, gente. Realmente é uma privação muito grande. Eu chegava a comer só... teve épocas que eu ficava um mês pré-competição comendo salada e peixe, salada e peixe, Nossa. salada e peixe. Eu falava, gente do céu, eu preciso comer. E aí, quando você descia do palco, era a explosão, né? Aí porque o teu corpo, exatamente, ele tá deficiente de todos os nutrientes, de todas as vitaminas. A hora que você manda pro teu corpinho, ele fala, agora é a hora. E aí você gerava essa compulsão. E foi aí que te despertou interesse pela nutrição. Foi aí que eu falei, opa... eu preciso Mas eu quero aproveitar mudar. esse gancho seu, nós vamos seguir a partir daí. Sim.
Mas eu quero só fazer uma parte, porque tem muita gente que está entrando para academia agora, se interessa. E só uma dúvida geral. De fato, esses suplementos os mais populares, né? Como, por exemplo, creatina, glutamina, whey protein, são interessantes, Carol? Olha, Dinha, a gente precisa olhar com uma visão mais ampla, né? Tá. Tudo é interessante desde que você não sobrecarregue o seu organismo. Então, por exemplo, a creatina hoje é um suplemento extremamente estudado. A gente vê, sim, a resposta necessária dele, principalmente com o avançar da idade. A gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai debilitando aí de vitaminas e nutrientes. Mas a creatina, especificamente, é um suplemento que, além de trabalhar na condição muscular, que a gente fala, vai dar toda a estabilidade, segurança, o desenvolvimento da musculatura, vai ajudar na questão mais cognitiva. Sim. Então, a gente fala desse processo, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo aí, a gente vai ficando esquecido, a gente vai a questão das sinapses vão se alterando, né? Então, ajuda nessa questão da cognição, na função celular, a gente fala aí do anti-age hoje, né? Do envelhecimento. Então, a gente tem aí respostas muito bacanas da creatina. O whey protein, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Para quem usar, qual usar, como usar. Eu vou só tomar o whey. Não, peraí. Vou comprar no mercado e vou jogar no leite. Exatamente. E ainda o pessoal usa um whey protein no leite, você excede aí a quantidade, né? Você fala, opa, peraí, dá uma segurada. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a gente ter o acompanhamento do profissional, né? Seja o nutricionista, o médico. Então, se você quiser voltar nesse assunto conforme a gente seguir, para complementar, então agora vamos partir daí. Então, o atleta percebeu que a nutrição era uma coisa mais importante, pelo que eu entendi, até mais importante do que você imaginava, né? Muito mais. E aí, como é que foi essa sua mudança, essa virada de chave? Então, foi a partir daí que eu falei assim, opa, eu preciso estudar e conhecer mais o meu organismo, né? O organismo das pessoas. Eu falo que eu sou o ratinho de laboratório. Tá. Então, em você mesmo. Em mim mesmo. Então, tudo aquilo que eu aplico hoje nos meus pacientes, eu já vivi. Porque nada melhor do que a gente ter a experiência, a vivência, do que só estuda. A gente precisa testar aquilo. Por isso que eu falo ratinho de laboratório. Porque a gente faz os testes e conhece, né, a gente. Então, foi aí que eu comecei a aplicar, Edinho. Sim. Eu vi que aquilo não estava sendo legal para mim. Você já era formado em educação física? Já era formado competia. Em educação. Isso, em educação física, fazia as minhas competições. E aí eu falei assim, opa, eu preciso entender melhor. Foi aí que eu entrei na nutrição, eu comecei a estudar. Lógico que na faculdade, né, você tem todo um processo, né, o meu efetivo entendimento, que você fala assim, nossa, sim, foi após a faculdade que daí você começa a se especializar. Então, depois eu fiz aí as pós-graduações. que eu ia te perguntar, você fez mais? O que você fez? Você acha que é interessante destacar? Então, quando eu saí da faculdade, que eu via essa necessidade, principalmente desse cuidado da saúde. Eu estava encantada, principalmente porque meu marido é médico, eu estava muito encantada por essa questão aí dos pacientes hospitalizados. Então, eu caí para nutrição de pacientes críticos. Sim. Então, eu fiz aí uma pós-graduação especializada, né, em pacientes críticos. Depois eu falei, bom, estudar é bom demais. Você gosta? Eu gosto de estudar, gente, eu gosto. E aí eu falei, bom, deixa eu continuar. E eu gosto muito de trabalhar a questão intestinal. Certo. Que é assim, eu falo para todos os meus pacientes que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então eu falo, vamos cuidar do principal aí. Foi aí que eu caí aí na pós de gastroenterologia. Então eu fiz a primeira pós no Brasil. Puxa. Pioneira aí, de gastroenterologia, né, de nutrição em gastroenterologia, e junto eu fiz a pós de endocrinologia e metabologia, que foi aí também formadores de muita opinião, né, Edinho? Não, eu achei muito interessante, porque, por exemplo, pode não parecer, tá, gente? Mas eu gosto de fisiculturismo.
E eu acompanho um atleta, que inclusive eu acabei descobrindo ele, porque ele tem o mesmo sobrenome do meu pai, né? É o Rafael Brandão. Sim. E eu vi que ele trocou de coach, e a grande mudança que aconteceu na vida dele foi que ele mudou algumas coisas da... Você deve ter acompanhado, você vai poder falar até melhor que eu. Ele mudou a maneira que ele comia, os ingredientes, e isso mudou a vida dele na questão do consumo de calorias. Eu gosto muito de falar isso, Edinho, sobre calorias. Porque, na verdade, é assim, ó... a gente se preocupa muito com a caloria do alimento. Ai, porque eu preciso contar a caloria. O paciente, quando chega na clínica e contando caloria, vai com o celular e diz, ai, tem um aplicativo, doutora. Eu falo, meu Deus do céu, socorro. Dá até piripaque no coração. Mas eu falo, dá uma segurada, porque assim, ó, a caloria, ela acaba sendo em vão quando a gente tem a qualidade do alimento. Essa já pode... Que eu vou pedir dicas pra ela. Segue aí que nós vamos aproveitar uma consulta de graça aqui, galera. Consulta de graça. Acompanha. Gelo, ele colocou lá no Instagram. Eu acho que você chegou a responder. Então segura, a gente vai vir mais pro final, vamos responder umas dúvidas. Já reveja ela, nós vamos perguntar. Então essa já seria uma dica, Carol, que você entenda, desculpa se eu falar bobagem, o valor nutricional, alguma coisa assim, ao invés da caloria. Exato, a gente tem que olhar, eu falo que existe hoje aí, né, muita informação e a gente precisa também tomar muito cuidado. Mas assim, a gente fica muito de olho na caloria do alimento. Eu vou comer um lanche e tem a mesma quantidade calórica de um pratão de comida saudável, que eu falo, a comida de verdade. É aí que a gente erra. Entendo. É aí que a gente erra, porque cadê a qualidade desse alimento? Eu vou olhar para a caloria, uma caloria vazia. Então, às vezes, você come menos calorias, só que você está alimentando pior seu corpo do que comer mais calorias. Com certeza, porque tudo aquilo se transforma em energia, em vitamina, aquilo que o nosso corpo precisa. Eu falo que o nosso corpo ele tem uma colonização muito importante, que são as bactérias. Só que aí que tá o problema, né? Quais bactérias você vai colonizar no seu organismo? Sim. As boas ou as ruins? Mas como que funciona isso? Como colonizar? Como que funciona esse processo? Bom, vamos lá. Eu gosto de explicar bastante essa condição aí de colonização do nosso organismo para o paciente entender. Então, por exemplo, cada região do nosso organismo, né? Por exemplo, a nossa boca, a gente tem uma colonização específica de bactérias. O nosso intestino, outra colonização específica. A nossa pele. Então, cada região do nosso organismo é uma colonização diferente. E eu sempre falo assim, pensa nas regiões aí que a gente mora. Então, tem Limeira, Piracicaba, São Paulo e pessoas específicas dessa região. Então, por exemplo, o limeirense mora lá na sua região, ele está acostumado com seu habitat, com seu ambiente. De repente, você de Limeira foi convidado para trabalhar em São Paulo. Certo. É um ambiente diferente para você. Entendi. É um ambiente que, você não está acostumado. Você vai ficar um pouco perdido, né? Aqui você acorda em 5 minutinhos, você tá onde você precisa estar, né? Tudo bem pertinho. O trânsito acaba sendo um pouquinho mais fácil, se comparado, por exemplo, de São Paulo. É aí que tá o X da questão. Cada colonização bacteriana tem o seu local específico. Então, por exemplo, mais uma dica que eu dou. Aí, pessoal. Mais uma dica. Eu falo que, por exemplo, se você quer qualidade intestinal, qualidade de fezes, qualidade da região bucal, que é extremamente importante você ter a saúde bucal para você ter a condição de equilíbrio do seu organismo como um todo, né? Sistemicamente. Raspagem de língua. Se você não tem um raspador de língua, pega a tua colher e A própria escova serve ou não? Não. Não serve? Não serve. Tem que ser o raspador. O raspador, né? Pensa você lá lavando a tua casa, esfregando o chão com aquela escova de dente, Sim. com a vassoura, e aí depois você vem tirando toda a sujeira. Não vai tirar tudo. Entendi. Você precisa vir com o quê? Com o rodo. Entendi. O rodo você vai tirar toda essa sujeira que ficou aí para trás. Sim. Então eu falo que
eu não tenho, Carol, o raspador de língua. E precisa ser o raspador de cobre por conta dessa ação antibacteriana. Mas não tenho, vai com a colher. Sim. Né? Então, o que que acontece? Essa colonização de bactérias do nosso organismo depende do quê? Depende da sua condição, né, alimentar, da sua condição, do estilo de vida. Por exemplo, durmo bem, durmo mal, qualidade de sono, atividade física, estresse. Estresse, gente. O pessoal é tão estressado hoje, né? A gente fala, o estresse é importante? Com certeza. Mas a gente precisa saber dosar esse estresse, saber usar ao nosso favor. Se eu errar, você me corrige, Com especialista. certeza. Viu, gente? Que eu entendi, então. Então, vamos supor. Não é meu caso, tá? Tem um amigo meu... Meu vizinho... que gosta muito de doce. Então, se você alimenta essa sua colonização de muito doce, você vai privilegiar aquelas que também gostam de doce Com e certeza. você vai ter mais necessidade de doce, é isso? Exatamente. Eu falo que assim, ó, você alimentando essas bactérias, o que que elas fazem? Elas crescem. Entendi. Elas vão se desenvolver, elas vão aumentar. Por isso que eu falo, né? A partir do momento que você retira esses alimentos, a necessidade é menor. Por quê? Porque você não está alimentando essas bactérias ruins, no caso. Então, tem toda também uma condição de ansiedade envolvida. Sim. Tem todo um contexto aí, né? Sim. O próprio prazer de comer, né? Exatamente, tem. Por isso que a gente fala, né? A gente precisa virar a chave e começar a ajustar os pontos, né, a nosso favor. A boa colonização bacteriana, a condição, porque assim, Edion, toda a produção intestinal, né, eu falo, a produção de vitaminas, sistema imunológico, depende dessa colonização, porque quem produz essas vitaminas são as bactérias boas. Então, se você está deficiente da própria produção de bactérias boas, opa, como que eu vou produzir? A própria serotonina. É importante. Produzida no intestino. E como que a gente consegue mudar essa colonização, Carol? Por exemplo, eu não, meu amigo... Meu seu amigo. Ele gosta muito de doce e tal. Como que você consegue sair de uma condição de colonização, continuar usando seu termo, tá? Sim. Para mudar esses colonos. Como Sim. que eu mudo esses colonos? Então, é aí que tá, né? Eu falo que não é simplesmente você parar de comer doce e tá tudo certo. Não, depende dessa condição estrutural do seu organismo. Tá. Então, por exemplo, a alimentação é uma via, né, de colonização dessas bactérias boas. Outra condição que eu falei para você é o próprio estresse. Né? Hoje em dia, né, com essa vida insana nossa, com essa correria, o estresse que a gente tem, eu falo que o estresse, Edinho, ele é extremamente importante para a nossa vida. Tá. Mas a gente tem que saber lidar com esse estresse a favor nosso. Em que sentido que ele é importante? Ele é importante, por exemplo, pensa lá no caçador-coletor, né? A hora que ele se depara com um leão. E aí? Se ele não tivesse esse estresse, ele ia ser abocanhado, ele ia ser comido pelo leão. Entendo. Então, esse estresse é importante para luta ou fuga? Vou Perfeito. lutar ou vou correr? O que eu vou fazer? O nosso estresse ele é importante para isso também, para essa luta e fuga do nosso dia a dia. Mas o problema é que a gente transformou esse estresse agudo num estresse crônico. Então, a gente tem uma continuidade de estresse. Então, esse estresse contínuo na nossa vida, ele acaba inflamando o nosso organismo. E ele acaba colonizando de forma negativa também o nosso organismo. Outro fator importante é a própria atividade física. Atividade física, gente, além de dissipar esse estresse, eu falo, une aí o útil com o agradável. Faz atividade física, já dissipa esse estresse em excesso que você tem. Já vai ser uma via de colonização de bactérias boas para o seu organismo. O próprio exercício estimula essa mudança? Exatamente, o próprio exercício ele vai estimular essa colonização positiva de bactérias. E também que eu venho pontuando muito com todos os meus pacientes é a qualidade de sono. Certo. O sono, ele é de extrema importância para esse reparo noturno, para essa função, né, do nosso organismo, o trabalho do nosso organismo. Então, a qualidade de sono vem também para essa colonização positiva. Entendo. Então, Carol, indo para uma questão. Eu acho que tá claro. Pessoal,
não se esqueça que a gente tem um espaço aqui embaixo, temos as nossas redes sociais. Nesse momento a Elo está fazendo story. Deixa eu dar tchau pra galera do story ali. Então você pode, por exemplo, ela já vai trazer uma pergunta que perguntaram em um outro vídeo que a gente fez com a Carol. Sim. Então se você tiver dúvidas, alguma coisa, mande as perguntas ou aqui no próprio YouTube, ou como muita gente prefere, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso TikTok, que a gente faz uma segunda parte, não faz, Carol? Com certeza, a gente dá continuidade aqui, Vamos dar Edinho. continuidade. E a gente traz, né? Então, partindo para essa outra parte, Carol, a questão da... Para pessoa comum, não é uma pessoa que está consultando com você. Quem está consultando, você pede exame, Sim, né? sim. Mas para a pessoa comum, no dia a dia, o que você vê de problemas nos hábitos alimentares do brasileiro? Vou até especificar da região aqui de Limeira, Sim. Piracicaba, Americana, né? Toda a nossa região aqui. O que você entende de hábitos alimentares que você percebe que seria melhor mudar? Que você vê que a pessoa faz, seria melhor mudar? Eu falo muito dessa condição de facilidade. Hoje as pessoas querem facilidade, as pessoas querem abrir saquinho. Elas não querem descascar. Aí que tá o problema, gente. Tudo aquilo que é industrializado, processado, ultraprocessado, a gente tem muitos aditivos químicos Certo. nesses alimentos que não são bons para a resposta vitamínica, nutricional do nosso organismo. Então, o que eu falo, gente? A gente precisa tirar a preguiça aí, né? Põe de lado a preguicinha e vai. Nem que for um prato simples. Mas, assim, a gente precisa mudar essa condição de desembalar. Esquenta no micro-ondas e come. Isso, é tão mais prático, né, Edinho? Sim. Mas eu falo... Quanto maior o tempo de vida do seu alimento, menor o seu. Tem tudo a ver, né? É isso aí, eu falo. Air fryer, por exemplo, é legal? Pensando assim, nessa questão da praticidade que você abordou. Sim, estudos vêm demonstrando que, assim, eu falo bastante do efeito de glicação do alimento, né? É uma delícia aquele pãozinho torrado, sabe? Aquele pretinho que fica, sabe, tostadinho. Aquilo lá gera um efeito de glicação na nossa célula. O que é glicação, Carol? É essa condição de destruição da célula. Tá. Melhor explicando assim. Tá. Você acaba deixando... a gente trabalha muito a condição insulinêmica da célula, a gente acaba... Altera a taxa de insulina? Sim. Puxa vida. Olha aí. Você fala, gente... Sabe uma coisa que eu falo bastante? É assim, o pessoal reclama muito, né, de comida de hospital. Ai, comida de hospital é tão ruim, mas tem um porquê daquela comida ser, né? O ensopado, aquela comida... Ai, não tem gosto. Ai, é tudo... Gente, por quê? Porque se eles fizerem um franguinho na frigideira, bem gostosinho, eles vão estar gerando um estresse para o paciente que está lá hospitalizado. Ele já está num estresse oxidativo muito grande. Ele está lá por algum motivo, né? De saúde, enfim. E aí, se ele não tiver uma condição alimentar adequada, ao invés de ajudar esse paciente, ele vai prejudicar. E até fazendo um link com aquele teu começo lá, que eu vejo muita propaganda, essas marmitinhas fit, que já vem pronta, porcionada, é uma boa solução para quem não tem tempo? Ao invés de abrir o saquinho? Sim. A gente precisa olhar, né? Ter aí o conhecimento da onde que a gente pede também, né, gente? São comidinhas saudáveis, né? Tenta conhecer aí quem que produz, a empresa. É uma facilidade, né? Querendo ou não, você vai ter a praticidade e vai ter um alimento mais saudável se comparado ao desembalar aí. E eu já vi na internet também que se você tem uma vida muito corrida durante a semana, né? O que você faz? Tô falando, depois a Carol me desmente tudo, tá? A pessoa, por exemplo, cozinha, já faz as coisas no fim de semana e ela mesma compra aquelas embalaginhas, né? E já deixa porcionado, congelado na geladeira. É uma boa estratégia ou não? Com certeza, gente. Eu falo que assim, ó... tudo vai ajudar, né? Tudo vai facilitar se feito em casa. Eu vou congelar, tem problema? Mas vai perder as propriedades. Gente, se comparado ao industrializado, é muito melhor. Sim. É muito melhor. Então, sim. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia, uma excelente estratégia. E, Carol, e agora avançando um pouco, né? Depois a gente vai fazer as perguntas, hein, Elô? Daí já deixa mais ou menos aí no gatilho. A gente finaliza com isso. Os teus projetos atuais, que eu tenho acompanhado nas suas redes sociais,
Você tem essa preocupação com a saúde da mulher em específico. O que você anda fazendo ultimamente nesse sentido? Então, eu com uma sócia, uma querida amiga, Quem? a Camila Bortolo. Camila Bortolo. Isso, ela tem inclusive uma empresa de alimentação saudável. Por isso que a gente acabou unindo o útil com o agradável aí. Não foi combinado, hein, gente? É. Foi do assunto mesmo. Ela tem uma... Ela tem uma empresa, né, de alimentos saudáveis, de marmitinhas fit, de doces saudáveis, de pães, tudo voltado à alimentação sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E aí a gente acabou se unindo, né, nesse propósito de ajudar as mulheres nessa virada de chave. O que que eu falo? O que que é essa virada de chave? Não é só pensar no emagrecimento como um objetivo final. É toda uma transformação da saúde. Eu sempre pontuo, Edinho, que a estética, ela é uma consequência da sua saúde. Certo. A partir do momento que você tem um equilíbrio, né, homeostasia dessa sua saúde, você tem o presente, que é a estética, você tem a bonificação. Teu corpo vai te ajudar, ele vai te bonificar com aquilo que você está buscando, se é o emagrecimento, se é o ganho de massa magra. Então, a gente viu a necessidade Sim. de ajudar essas mulheres. Uma necessidade cada vez maior de Muito passagem, grande, né? muito grande. E assim, ó, eu percebo essa falta de apoio. As mulheres sentem essa necessidade da ajuda de outras mulheres. Por isso que eu falo, quando a gente tem ajuda, né, das outras pessoas... Uma motivação. Exatamente, uma motivação. Eu falo que uma pessoa, ela vai mais rápido, mas a união de pessoas vai muito mais longe. Então, quando a gente tem essa associação, né, de várias mulheres, a gente tá não só entre eu e a Camila, né, a Carol nutricionista e a Camila na questão da cozinha, da alimentação saudável, mas a gente tem outros profissionais, a gente tem educadores físicos, a gente tem aí pessoas que ajudam na condição também visual, que isso também ajuda muito. Ah, peraí, né? então é um projeto. É um projeto grande. E qual que é o nome do projeto? Cuide-se com a gente. Cuide-se com a gente. É. Então vocês oferecem tudo isso à pessoa? Tudo isso. Além da orientação nutricional, das marmitinhas semanais em casa, você vai ter também todo um workshop semanal. Então, a gente teve aí um trabalho de moda, de vestimenta com a Matosati. Então, ela deu toda uma, sabe, uma ajuda com a vestimenta, aquilo que cai bem pra você, tua coloração. E parece que não tem a ver, mas você entende que uma coisa puxa a outra? Com certeza. Você acha que, por exemplo, a pessoa Autoestima, né? valorizar o que ela está vestindo vai influenciar no hábito nutricional dela? Exatamente, Edinho. Eu falo que assim, ó, a partir do momento que você tá bem com você muda o seu contexto, né, do seu dia a dia. Você quer estar cada vez melhor. Você quer estar melhor, então você vai comer melhor, você vai... Até a Matosati, ela falava, gente, coloca uma roupa bonita e vai treinar. Coloca aquela camiseta. Vai ter o prazer no momento, exatamente, coloca aquela camiseta lá. Agora é ano de eleição, né? O pessoal coloca a camiseta da eleição aí, de quem você vai votar. Seria mais uma dica nutricional também, digamos assim? Você se preocupar, você se sentir bem? Lógico, você precisa se sentir bem. Eu falo que assim, isso daí, querendo ou não, te move a ir para academia, a ter uma alimentação bacana, a você gerar essa condição de ajuda com você mesmo. Eu acho que já deve ter visto em filme, né? Esses filmes que o pessoal põe a hora que a pessoa sofre uma desilusão amorosa ou é mandada embora do emprego. Aparece ela sentada na frente da TV, comendo sorvete, amargurada. chocolate. É mais ou menos isso mesmo. Com certeza. E eu até brinco com as meninas, eu falo, gente, muda o corte de cabelo. Já vai fazer toda a diferença. Muda o seu estilo de roupa, muda a coloração da roupa, sei lá, tudo isso já é um Mas nós diferencial. temos um problema muito sério aqui, Carol. É só para mulher isso? O projeto, na verdade... Vocês estão vendo, né, gente? Na verdade, assim, a gente direcionou a mulher, né? Porque a gente via que ela tinha essa certa dificuldade. Eu vejo que o homem,
Quando ele quer, ele vai pra academia, ele não precisa nem da camiseta Mas bonitinha. precisa de uma motivação também, viu? Mas precisa, sim, de uma motivação, né? Não é exclusão, tá, gente? A gente não tá excluindo. É que o ponto de partida aí foram as mulheres, mas Já vai pensando nisso, a então. gente vai pensar no caso aí de colocar os homens também. Pessoal, já está acabando. É isso que eu falo. Olha como passa rápido quando o papo é bom, né? E você pode ver várias vezes. Já compartilha com as pessoas. Olha que corte legal, olha o que eu vi aqui. A gente tem vários cortes que a gente vai colocar no nosso Instagram, Help Móvel. E vamos disponibilizar para Carol também. Vamos, vai estar lá no meu Insta. No teu Insta. Aí você põe lá também e convida para você ver o bate-papo completo. Então, se você está vendo esse bate-papo completo, é que alguém gosta de você e compartilhou esse vídeo Com aqui. certeza. Elô, qual que é a pergunta? Você achou aí? Achei. A primeira pergunta é se a gordura da picanha faz mal. Ai, Essa eu sei quem perguntou, hein? eu até respondi essa pergunta. O pessoal tem aí, né, na cabeça, ai meu Deus, a gordura da picanha é o que me faz mal. Não, Não. né? Pensa, eu adoro usar os antepassados aí, o próprio caçador-coletor. Do que ele se alimentava, gente? Tudo ali, né? Da carne, da gordura, aquilo lá que fornecia energia, né, para ele estar ativo, para ele trabalhar, para ele correr atrás do próprio alimento dele. Infelizmente, a partir do processo da Revolução Industrial, a civilização, ela foi aumentando a população. O que a gente precisou fazer? A saída foi industrializar, né? Exatamente. Então, gente, o que faz mal realmente é o que eu falei. É o saquinho. Não é o natural. Não é o natural. Lógico que a gente precisa ter o equilíbrio. Nada em excesso é bom. Não, eu acho que isso ficou claro, né? Quando ela tá falando esse tipo de coisa, sem exagero, gente. É o natural, né? Lógico que Aliás, o exagero não é natural, né? Não, exatamente. O exagero foge da normalidade, né? Sim. Do natural. Então é assim: a picanha você pode comer, lógico que você pode. Mas assim, diminua. Inclusive, os meus pacientes, eles chegam lá com um perfil lipídico alterado, colesterol, triglicérides. Eles já querem. Não, porque eu preciso parar de. Gente, você precisa usar o bom senso, a moderação e parar de tomar refrigerante, parar de comer o biscoitinho, o industrializado, aquilo que é palatável, que é delicioso. Deixa para alguns momentos de prazer. Exatamente, específicos, né? O final de semana, mas também, gente, quando a gente fala final de semana, não é o exagero, é o final de semana arrebentar, né? todo. A gente tira uma refeição ou outra, né, para sentir aí essa quebra da vontade. Então, come lá o que você tá com vontade, mas não é a gordura da picanha que vai te fazer mal. Muito bom. Mas Tem mais uma só. O cappuccino saudável, a pessoa falou da onde que quebra jejum? O cappuccino? É. Então, gente, a partir do momento, né, como que é feito o cappuccino? Ele tem mesmo que seja o saudável, ele tem o leite de coco, ele tem alguns outros ingredientes aí. Tem gente uns põe que colocam canela, tem gente- canela, o cacau em pó. é isso. Ele quebra o jejum calórico. Tá. Não metabólico, então existe um diferencial aí, né? Se eu quero quebrar, não, eu só quero o jejum metabólico mesmo. Não tem problema, você pode tomar o saudável, sem adoçar preferencialmente, porque o açúcar ele vai quebrar metabólico, calórico, Tudo. tudo, ele vai quebrar tudo, gente. Então é assim, ó, desde que seja, né, o saudável, você não vai quebrar o jejum metabólico. Mas se a sua intenção é fazer, né, esse jejum aí contínuo, calórico também, aí não é legal tomar. Aí você vai quebrar. A Elô tá avisando que tem mais perguntas, mas nós não vamos fazer mais perguntas, porque a gente precisa fazer um programa especificamente sobre isso. E a Carol vai topar, não vai, Carol? Opa, já topei. Aí, já tá topado, hein, gente? Em rede mundial do Isso YouTube. aí. Tá topado. Então você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, se inscrevam aqui no nosso canal e deixe sua pergunta, ou então nas redes sociais, que a Elô já vai separar direitinho. Quando a gente conseguir um espaço na agenda da Carol, que graças a Deus tá cheia, né, Carol? Ai, graças a Deus, gente. A gente marca mais uma Com conversa. certeza, vamos marcar sim. Tem alguma coisa que você gostaria de finalizar? Alguma coisa que você gostaria de falar, Carol? Eu, na verdade, assim, eu sempre gosto de finalizar qualquer assunto mostrando a necessidade do cuidado da saúde.
Certo. Então, gente, vamos deixar a preguiça de lado aí, vamos cuidar da alimentação, né? Do processo de estilo de vida. Vamos virar essa chave e cuidar, né, da nossa qualidade de sono, do nosso estresse. E coloca um tênis aí, vai treinar. Mulher e homem, sem exclusão, hein, gente? Aí sim, né? Vamos treinar. cuidar da Motivação a saúde. gente não tem igual, agora vai fazer igual. É isso aí, gente. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Pra mim foi ótimo aí a conversa, me esclareceu várias coisas. Que bom. E como você já prometeu, a gente marca mais vezes, Com então. certeza. A gente vai deixar aqui também o arroba da Carol no Instagram, tá? Se você quiser seguir ela lá, ela vira e mexe, tá colocando coisas legais. No da Help Móvel também, teremos os cortes aqui, né, Lô? Deixe sua pergunta, se inscreva no canal, siga todas as nossas redes, compartilhe, vocês sabem como é que funciona, né? Curta e tal, que de fato isso, como é que funciona? Eles veem que as pessoas estão gostando e aparece para mais pessoas, isso pode ser muito legal, né? Essa quantidade de informações que a gente teve aqui. Então, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Aquele abraço.